galera, estamos voltando aqui com a aula de análise combinatória sobre permutação, certo? A gente já viu aí princípio fundamental da contagem e fatorial, né? Arranjos. Vamos ver aqui hoje a aula sobre permutação. Aí para iniciar eu tenho um exemplo aqui, certo? Permutações. Aline, Bia, Claudinha e Diana são alunos do 6º ano de um colégio e na classe ocupam a mesma fileira de 4 lugares. Elas vivem brigando por causa da posição em que cada uma quer sentar. Para resolver o problema, a professora sugeriu um rodízio completo das alunas na fileira, trocando a disposição todos os dias. Quantos dias são necessários para esgotar todas as possibilidades de as 4 meninas se acomodarem nas 4 carteiras? Inicialmente, vamos escrever todas as possibilidades de acomodação. Bom, as 4 meninas vão sentar todo dia, né, em uma posição diferente, né? Aliás, as 4, né? A combinação das 4, certo? E aí a gente tem que contar, né, na verdade, de quantas maneiras aí distintas, né, elas podem se dispor nessa fila, né, de 4 cadeiras. Então, se a gente for enumerar todas, né, aqui tem uma tabelinha mostrando aí as formas possíveis, né? A letra A é da Aline, a B da Bia, C da Claudinha, a D da Diana, certo? Então aqui na horizontal, né, é a fila, primeira, segunda, terceira e quarta cadeira, certo? Então uma maneira é Aline na primeira cadeira, Bia na segunda, Claudinha na terceira, Diana na quarta. Essa é uma forma. Mas tem várias outras, né? Como a segunda fileirinha aqui, né? Ó, Bia na primeira cadeira, Aline na segunda, Claudinha na terceira, Diana na quarta. E aí a gente mudando, né, a posição de pelo menos uma delas, a gente vai obtendo aí várias formas, certo? Então, se você for contar ao todo, né, a gente tem aí 24, certo? 24 formas aí distintas de fazer aí essa acomodação delas nessas 4 cadeiras. Bom, a gente tem aqui alguns detalhes, certo? Observe que uma disposição, né, difere das demais apenas pela ordem em que as 4 alunas vão se sentar nas 4 cadeiras. Assim, cada maneira de arrumar as meninas na fileira corresponde a um agrupamento ordenado, sequência, né, formado por 4 elementos. Dizemos que cada disposição no quadro corresponde a uma permutação das 4 crianças. Vamos usar o PFC, né, princípio fundamental da contagem, para contar o número de possibilidades. Então, de acordo com o princípio fundamental da contagem, né, você vai acomodar essas 4 meninas nas 4 cadeiras. Então, ou seja, como é que eu faço isso, né? Segundo o que a gente viu lá no princípio fundamental da contagem. Vamos ver aí. Vocês lembram, né, que se eu tenho 4 cadeiras, né, então eu vou alocar aqui 4 espaços. Certo? E aí o seguinte, para a primeira cadeira, né, a gente tem 4 escolhas, né, 4 meninas de possibilidades para sentar na primeira cadeira. Se fica uma menina na primeira cadeira, sobram 3 possibilidades, né, para a segunda cadeira, 2 possibilidades para a terceira cadeira e fica uma possibilidade apenas, né, para a quarta cadeira, certo? E aí, dessa forma, o total seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e isso dá o quê? 24, certo? Que foi a maneira aqui que tem na explicação, certo? Há 24 possibilidades, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora você tem que perceber que isso, né, é igual, certo, a 4 fatorial, certo? Essa forma de resolução, né, nos leva a dizer que a resposta é dada por 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí é justamente esse detalhe que vai dizer o que é
como é que é calculada essa permutação, certo? Dado n elementos distintos, chama-se permutação simples ou simplesmente permutação todo agrupamento ordenado formado por esses n elementos. E aí, uma permutação de 4 elementos, nesse nosso exemplo, né? Uma permutação de 4 meninos, né? Na fila, seria dado por 4 fatorial, certo? A permutação de n elementos é igual a n fatorial. É essa a definição. Temos alguns exemplos aí de casos, né, relacionados a essa questão. Então, um exemplinho aqui prático aí. Um caso de agrupamento formado por permutação corresponde aos anagramas formados com a letra de uma palavra. Utilizando todas as letras da palavra prato e trocando-as de ordem, temos uma sequência de 5 letras que formam uma palavra com ou sem sentido. Cada palavra formada corresponde a um anagrama, como em prota, a torpe, rápido, tropa, etc. O número de anagramas formados é o número de permutações possíveis das letras prato, certo? Das letras P-R-A-T-O. A saber, então, ou seja, tem muitas questões que tratam sobre esse anagrama, quando tinha os anagramas de uma palavra, certo? Então, você conta quantas letras, né, tem essa palavra. Então, nesse caso aqui são 5 letras. E aí a solução é exatamente, né, 5 fatorial, que é a permutação de 5 elementos, né, 5 fatorial, e é igual a 120. Outro exemplo aí, sejam os anagramas formados com as letras G, R, A, N, I, Z, O, né, as letras da palavra granizo, certo? Quantos começam e terminam por vogal? Bom, aí aqui é um pouco mais detalhado, né? Então, ó, a solução é você pegar aí, né, as 3 vogais, certo? E fazer uma contagem para cada um dos casos, certo? Então, vamos lá. Definida a vogal de início, né? Sobram 2 opções para a vogal que irá ocupar a última letra do anagrama. Definidas as 2 extremidades, as outras 5 letras, uma vogal e 4 consoantes podem ocupar qualquer posição no anagrama, num total de 120 possibilidades. Então, 5 fatorial, 120. O resultado procurado é, portanto, 3 vezes 2 vezes a permutação de 5 elementos. Bom, o que ele fez foi basicamente o seguinte. Vou fazer aqui para ver se vocês entendem melhor. São 7 letras, não é isso? Então a gente vai ter aqui, ó, 7 possibilidades. 7 espaços aqui para preencher com alguma letra, né? Certo? Só que tem que começar e terminar por vogal. Então, ou seja, para a primeira letra, né, aqui, a gente tem 3 vogais disponíveis, certo? E aí, como você escolhe uma vogal, né, são 3 vogais apenas a palavra. Então, como você escolhe uma vogal para o início, sobram 2 vogais para a última letra. Né? Então tinha 7 letras, eu escolhi uma vogal para começar e uma para terminar. Sobram 5 letras, né? Então aí dessas 5 pode ocupar em qualquer, né? Qualquer local. Então 5 letras, 4, 3, 2 e 1. Certo? Então aqui, né? Essa parte aqui de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 5 fatorial. E 3 vezes 2 também vai entrar aqui na conta. Então por isso que lá na explicação ficou assim. Certo? P de 5, que na verdade, esse P de 5 ele é 5 fatorial, certo? Então 5 é 3, né? 3 vezes 2 vezes 120, então isso aí dá 720, certo? 720 anagramas aí, iniciando e terminando com vogal, certo? Temos aí um último exemplo.
Giba e Gina têm 3 filhos, Carla, Luiz e Daniel. A família quer tirar uma foto de recordação de uma viagem na qual todos apareçam lado a lado. De quantas formas distintas os membros da família podem se distribuir. E o item B, né? Em quantas possibilidades o casal aparece lado a lado. Certo? Então, a solução para o item A, né? De quantas formas distintas os membros da família podem se distribuir, é simplesmente 5 fatorial, né? São 5 pessoas, então a permutação de 5 pessoas é 5 fatorial. Já o item B quer que o casal fique junto, né? Então, a técnica para resolver é considerar o casal como se fosse uma única pessoa, certo? E aí, dessa forma, ficariam uma permutação de 4 elementos. Então, 4 fatorial. Só que tem um detalhe, é que o casal pode, em cada posição, né? O casal pode trocar de lado, né? Vão continuar um do lado do outro, mas com a posição trocada. E aí, cada possibilidade dessas multiplicaria por 2, né? Porque em cada uma das possibilidades o casal trocaria de lado, criando uma nova forma. Então, uma maneira mais prática de se fazer isso é você... Vamos colocar aqui as 5 vagas, né, aqui. Então você imagina o seguinte, que os 2 primeiros aqui é o casal. Então, ó, considera eles como se fosse uma pessoa só, certo? Então, a gente teria aí 4 elementos para fazer a permutação, ou seja, 4 fatorial, né? 4 fatorial. Mas aí, lembrando que em cada uma dessas possibilidades, o casal pode trocar de lado, né? Um com o outro, ficando lado a lado, mas seria uma posição diferente. Então multiplica isso por 2, né? Ou seja, você teria aí 24 vezes 2, que é igual a 48, como resposta, certo? 48 possibilidades. Tranquilo? Encerrando aqui, pessoal, vamos fazer algumas questõezinhas aí na próxima aula.